Olá, vai ter candidata da oposição. Como ela se define? Na eleição que elegerá, provavelmente na metade deste ano, o novo reitor ou reitora da Universidade Federal do Pará. Trata-se da professora, pesquisadora, sindicalista e vice-diretora do Programa de Pós-Graduação em Educação da instituição, Vera Jacó. Vamos agora conhecer quais são seus planos, se eleita, à frente da mais importante organização de ensino superior do Pará. Doutora Vera, muito obrigado por estar aqui, depois de uma longa temporada de ausência, né? A última vez que você esteve aqui você era presidente da Associação dos Docentes da Universidade. Associação dos Docentes. E está aqui agora tentando já uma subida, não? Bom dia, né? Primeiro, Guilherme Augusto. Na verdade, a nossa candidatura, ela surge a partir de uma reivindicação dos 3 movimentos da universidade. O movimento dos professores, dos técnicos e dos estudantes. São movimentos que, historicamente, vêm fazendo a luta dentro da universidade e eles reconheceram em mim a possibilidade de estar representando esse movimento nessa disputa eleitoral e a possibilidade de nós estarmos, de fato, implantando na universidade um outro modelo de gestão, que é o que nós vemos defendendo ao longo da nossa história dentro da universidade, que é um outro projeto de universidade pública, gratuita e de qualidade para a nossa região. Então, a partir dessa reivindicação dos estudantes, dos técnicos e dos professores que estão ligados aos 3 movimentos da universidade, que nós aceitamos esse desafio de estar concorrendo neste momento, neste pleito eleitoral. Porque nós acreditamos que, mais do que nunca, a nossa universidade precisa mudar. Precisa mudar e precisa ter ousadia para mudar. Porque nós temos autonomia, efetivamente, garantida constitucionalmente, mas, infelizmente, o que nós temos visto são gestões que ficam muito mais atreladas ao que vem sendo decidido de cima, quer dizer, não exerce plenamente a autonomia que é necessário exercer e também você tem visto um movimento dentro da universidade de privatização, de valorização muito mais do privado, com espaços sendo cobrados dentro da universidade. Hoje, na universidade, um professor, para organizar um evento, precisa pagar pelos espaços, um professor da própria instituição. Então, nós temos um projeto diferente para a universidade, nós temos um outro modo, nós entendemos que a universidade precisa ter um outro modelo de gestão, que, de fato, haja uma participação efetiva da comunidade nas decisões que são tomadas na universidade. Então, a partir dessa reivindicação histórica e dessa construção de um outro projeto para a universidade, é que nós aceitamos o desafio de estar nesse pleito concorrendo. Veja bem, são 5 chapas, a nossa chapa é a única chapa de oposição e é formada por 2 mulheres que estão historicamente na luta dentro da universidade, em defesa dessa universidade. Quem é a vice? É Sandra Helena Cruz, que é diretora da Faculdade de Serviço Social. Quando você falou, professora, sobre a privatização, isso está incluído essa ideia, que já vem sendo discutida há algum tempo, de que alunos com alguns recursos, que têm recursos, devem pagar pelo ensino. Isso está em curso, isso aí? Isso está em curso, inclusive no Congresso Nacional, tem projetos de lei, que há muitos anos isso vem sendo defendido por alguns setores da sociedade, por alguns parlamentares, que não se sustenta, porque efetivamente nós temos na Constituição garantido que estabelecimentos oficiais é proibido cobrança de mensalidade, qualquer tipo de cobrança. Família porque, veja bem, a universidade ela é pública e gratuita, mas efetivamente ela é financiada já por toda a população. Então não há porquê o Estado, que arrecada da população por meio de impostos e contribuições, o que forma o fundo público, ele não tem por que cobrar novamente, porque é um espaço público. Então, é proibido pela Constituição essa cobrança. Então, não se justifica. Eu fiz uma vez uma pesquisa, a partir dessa discussão que tinha, esse discurso que vinha sendo pautado, de que a nossa universidade pública, a maior parte dos alunos eram alunos que poderiam pagar, e no levantamento dessa pesquisa que nós fizemos, isso não se sustentava. Porque quando você compara o perfil socioeconômico do estudante, que estuda numa universidade pública, comparado com uma universidade privada, você vai ver que o perfil de cada um é muito maior em termos de renda, de rendimento familiar. E você tem ainda na universidade pública muitos alunos extremamente carentes, que a família não ganha nem um salário mínimo. Então, não há por que sustentar esse discurso, porque, primeiro,
o fundamental é que a universidade ela já é mantida com recurso da população. Então, não tem por que cobrar 2 vezes, duplamente, para uma pessoa estudar dentro da universidade. Mas esse argumento também é forte, de que quem tem posse, porque eu me lembro até de uma imagem que foi criada, acho que por um parlamentar, dizendo, olha, essa turma que tem grana, chega de carrão para estudar na universidade. E quem não tem, chega de ônibus. Tem até estudos sobre isso, de que se fosse cobrado dessas pessoas que são mínimas, porque você sabe que há uma distribuição de renda desigual no nosso país. No universo de 100%, será o quê? 0, 0, porque de fato você vê que a elite do nosso país ela é reduzida a um número muito pequeno, que de fato tem recursos. Então nós não podemos generalizar, dizer que 50% dos estudantes da universidade poderiam pagar. Isso não é verdade. Isso não se sustenta. E, por outro lado, já tem estudos feitos de pesquisadores, porque eu trabalho com essa questão do financiamento do ensino superior, e a gente tem grupos de pesquisa que nós já estudamos sobre essa possibilidade, fazendo cenários, e não sustenta a universidade. A universidade não consegue sustentar com pagamento de mensalidade de um ou outro, ou de uma parcela dos estudantes. Porque, de fato, uma universidade que desenvolve pesquisa, ensino, pós-graduação, o custo é muito alto. Então, não sustenta-se com o pagamento ou contribuição de alguns estudantes. Então, de fato, uma universidade ela precisa e necessita, porque a universidade a gente tem que entender que ela é importante para a sociedade, porque ela é importante para o desenvolvimento do país, daquela região, porque a universidade no nosso país é a que é responsável pela pesquisa. 90% da pesquisa no nosso país é feita dentro da universidade. Então, imagine... As universidades privadas não fazem isso, né? Não fazem pesquisa. Então, imagine se você for fazer pesquisa, só pesquisa privada. Pesquisa a partir dos interesses privados. Nós temos que fazer pesquisa que interesse para a população. A nossa pesquisa tem que estar voltada para que, de fato, a gente possa contribuir para o desenvolvimento daquela região, que venha beneficiar a população, e não uma parcela dessa população. Então, é impossível você conviver com uma instituição pública que tenha caráter privado. E, infelizmente, é isso que tem sido feito. Quando, por exemplo, a atual gestão resolveu fazer a privatização do hospital público, o nosso Hospital Bairro Barreto e o Betina, através de um contrato com uma empresa privada, isso aí é gravíssimo. Por quê? Porque com o tempo você vai ver que esse hospital ele não vai mais estar atendendo prioritariamente a população pobre, porque vai ser cada vez mais buscar recursos no setor privado, porque a empresa privada, na lógica do sistema que nós vivemos, ela busca lucro. Então vai buscar lucro com o hospital. Então, isso perde todo o sentido e a importância de um hospital público. Isso é em todo o país, né? E é em todo o país, o que é lamentável, Porque se você for hoje no Hospital Bairro Barreto, como eu fui visitar, eu fiquei horrorizada com o que eu vi. Um hospital que é foco de dengue, um hospital onde os trabalhadores não têm direito a ter uma água, quando todo trabalhador tem direito a ter pelo menos 2 litros de água por dia. Não tem água, se quiser beber água tem que comprar. Então, foi colocado, o nosso hospital foi sucateado, exatamente para depois entregar para uma empresa privada. E veja bem que a empresa privada ela está sendo financiada com dinheiro público. Esse que é o problema dessa privatização. Porque, na verdade, muda-se apenas o gestor. O gestor é a empresa privada, mas o recurso, fundamentalmente, é um recurso público. É como Quer dizer que a empresa privada não entra com nada. Não entra com nada. O dinheiro todo é dinheiro vindo do fundo público, que ela só administra. Então, é esse modelo de organização social que, lamentavelmente, o governo vem implantando em âmbito nacional e está querendo, a partir dos hospitais universitários, que vai querer mudar também o modelo de gestão das universidades. Se você vê alguns estados, como, por exemplo, o estado de Goiás, já está implantando esse modelo para as escolas públicas, que é a gestão privada das escolas, como se os professores não tivessem competência para administrar aquela instituição. Então, é essa parceria público-privada que vem, na verdade, destruir o que é público no país. Agora, veja bem, um país onde você tem um sistema tributário injusto, onde a maior parte do que é arrecadado vem da maioria da população, e essa população depois ela não recebe benefícios sociais aquilo que ela paga. Então, é fundamental que a gente defenda a universidade pública e que ela permaneça pública e gratuita e que, de fato, tenha qualidade. E a nossa universidade, ela é referência na região, ela é a segunda maior universidade em número de alunos matriculados em graduação do país, então ela precisa ser respeitada e ela precisa melhorar o atendimento dela à população. Você logo na abertura falou que a universidade tem autonomia, mas ela não é exercida, que é uma crítica à atual gestão. De que forma,
seu projeto assim, exerceria essa autonomia? Veja bem, é você fazer uma gestão compartilhada com os movimentos. É você fazer uma gestão, de fato, democrática e participativa. Começa com a mudança na composição dos conselhos universitários. Se você vê hoje a UFRA, por exemplo, a composição do conselho universitário não é paritária. A nossa segue um decreto presidencial que é questionável, porque, inclusive, em algumas coisas a nossa universidade segue o decreto, como, por exemplo, a composição dos conselhos, que é 70% de professores. Mas, em outras coisas, não segue o decreto, como a consulta, né, que nós defendemos que a consulta seja de voto universal, né, e o decreto diz que é 70%. A universidade nem é universal, né, nem é 70%, e trabalha com voto paritário. Né? Quer dizer, o decreto ele é atendido naquilo que interessa para o gestor e não é seguido naquilo que não interessa para o gestor. Então, nós queremos mudar a forma de gestão da universidade e, de fato, exercer autonomia, porque o governo federal ele precisa respeitar a vontade da comunidade e precisa respeitar a autonomia da universidade. É fazer ingerência junto à Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, nessa perspectiva de que, dentro da Andifes, a gente possa, de fato, fazer uma relação com o Ministério da Educação, de que o Ministério da Educação respeite a autonomia das universidades. As universidades, assim como o Ministério Público, são as únicas entidades que governo federal, governo estaduais, governo municipal, Ministério Público e universidades que gozam da autonomia, né, garantida na Constituição. O que precisa é a gente deixar de ficar atrelado, né, a uma determinação do MEC e, de fato, ter responsabilidade com a comunidade que o elegeu. Então, é nessa perspectiva que a gente entende que a universidade precisa, sim, né, usufruir, né, e lutar para garantir que o governo respeite a autonomia da universidade e que a gente possa, de fato, exercer essa autonomia plena dentro da universidade. Professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos falar sobre os principais pontos do seu projeto, se for eleita reitora da universidade. Ok. Depois do intervalo. Ok, obrigada. Mas volta já já. Ofertão Nazaré. Preços imbatíveis. Arroz branco e parbolizado italianinho quilo, 2,39. Café diário 250 gramas, 2,89. Feijão preto Gama Lopes quilo, 4,19. Ofertão assim, só no Nazaré. Pela primeira vez em Belém, uma exposição que vai levar você a conhecer as curiosidades da civilização romana. Os visitantes vão poder vivenciar o fascinante período da história de 2000 anos atrás, conhecendo utensílios, tecnologia e as máquinas funcionais da época. Não perca esta oportunidade. A exposição Civilização Romana fica em cartaz entre 5 de abril e 20 de maio no Boulevard Shopping. Grupos escolares têm horário e preço especial. Não perca. Realização Faz e Acontece. E Mídia Partner Diário do Pará. Não perca tempo. Você é líder do líder. O troféu Camisa 13 ano 2016 chegou e é hora de você escalar o melhor time do Parazão. Vote através dos cupons do Caderno Bola ou pelo site mobile troféucamisa13.com.br. Aproveite e fique por dentro da tabela de jogos, gols do internauta, gols da rodada e muito mais. Realização RBA TV, afiliada Band. Patrocínio Amaral Costa, uma história de carinho com você. Portugal, seu lugar é aqui. Big Ben, celular barato é na Big Ben. RR Pneus Bridgestone, sempre uma loja perto de você. E Unimed Belém, cuidar de você. Esse é o plano. Eu converso com a professora Vera Jacó, candidata a reitora da Universidade Federal do Pará. Então, professora, no intervalo, propus que a gente conversasse agora sobre os principais pontos do seu projeto, de execução do seu projeto, caso você seja eleita reitora da universidade. Veja bem, eu já até comecei, né, a colocar anteriormente que uma das questões centrais para nós é o modelo de gestão. Hoje nós temos um modelo de gestão patriarcal, que ainda é da política do balcão, né? Se você analisar o orçamento da universidade, como é feita a distribuição, você fica espantado que 90%... Vera, para falar em orçamento, há quem fique falando, já vi algumas notas dizendo o seguinte, que a universidade vai ter muitas dificuldades de recursos
Com essa crise econômica que está acontecendo no país, econômica e política, certamente isso vai ter influência na próxima administração da universidade. Ano passado, por exemplo, a universidade teve um corte de 46 milhões de reais. De um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, esse corte ele é significativo. Aí, esse ano, já analisamos o orçamento desse ano, já teve corte, já teve uma redução de 30 milhões do orçamento do ano passado para este ano. Mas o que nós observamos também analisando a distribuição orçamentária dentro da universidade? Que existe uma distribuição muito desigual dentro da universidade. Se você vê hoje, os campi do interior, eles são os que têm a menor participação na distribuição desses recursos. Houve uma manifestação agora, semana passada, de alunos que vieram aqui para a reitoria. Os estudantes estão essa semana no Congresso Estudantil, com várias reclamações e com certeza, com toda razão, porque de fato você teve uma expansão muito grande da universidade para o interior, mas você não teve como contrapartida as condições necessárias para a infraestrutura. Você tem, por exemplo, curso de Geografia no campus de Altamira, que já está há 4 anos funcionando sem ter prédio. Então, você fica disputando sala de aula. No campus de Bragança, a mesma situação. Medicina também, Medicina também, eu já li sobre... Estou ainda construindo prédios de medicina lá em Altamira. Então, veja bem, nós temos muita dificuldade de infraestrutura ainda na universidade. Mas o que a gente observa quando você analisa a matriz orçamentária da universidade? Você vê uma grande quantidade de recursos, por exemplo, concentrada na reitoria, o que não é correto, porque o recurso ele tem que ser distribuído de forma igual para as unidades que desenvolvem as atividades fins. Então, você vê que uma grande quantidade de recursos, numa verba que eu analisei do orçamento da universidade, de 83 milhões, 70 milhões fica na reitoria e 13 milhões fica distribuído entre as unidades e os campos. Então, não está correto essa forma de distribuição dos recursos. Então, a primeira medida que nós vamos fazer é chamar todo mundo, fazer uma discussão coletiva para que a gente possa rever essa forma de distribuição dos recursos dentro da universidade. Não pode se concentrar recursos na reitoria para que a reitoria distribua recursos de acordo com suas vontades políticas e as suas parcerias. Então, nós temos que mudar esse modelo de gestão. De fato, que as pessoas possam compartilhar e decidir de forma igual como é que nós vamos distribuir recursos. Tanto o recurso quanto vem, quando falta. Porque quando teve o corte ano passado do recurso, o reitor decidiu ele mesmo onde ia ser cortado. No tempo da fartura, sem consultar de fato se era aí que deveria ser cortado. Como, por exemplo, o campus de Castanhal. Há muitos anos os estudantes lutam por um restaurante universitário. Nós vamos implantar, aumentar restaurante universitário na Universidade Federal do Pará, no campus da UFPA, melhorar essa situação dos restaurantes universitários em termos das filas, que os alunos desde 9 horas da manhã estão em fila. Em vez de estar assistindo aula, estão em fila para esperar a hora do almoço. Nós vamos implantar restaurante universitário nos campos do interior. Só para você ter uma ideia, o campus de Castanhal começou a construção do restaurante universitário, falta 90 mil para concluir. Então, o corte foi exatamente isso. Os estudantes reclamam de creche dentro da universidade. É uma reivindicação histórica dos servidores, tanto dos técnicos, dos professores, como dos estudantes. Então, é possível. Nós temos, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos tem creche, a Universidade Federal de Minas Gerais tem creche, várias universidades federais têm creche. É necessário ter creche dentro da universidade. Então, esse é um compromisso que a gente está assumindo, porque é possível. Nós temos um grupo de pesquisa dentro do Instituto de Educação onde eu trabalho, que são especialistas em educação infantil. E eles já estão montando o projeto para creche dentro da universidade. Nós também temos clareza de que é necessário que a universidade funcione nas 12 horas de atendimento, porque a universidade ela tem que funcionar de manhã, de tarde, de noite, para atender de forma igual aos estudantes que frequentam a universidade nos 3 turnos. E, para isso, é necessário você distribuir a carga horária do técnico, que é quem atende, de fato, o estudante, direto dentro da universidade. E, para isso, nós vamos implantar 30 horas, porque foi uma luta dos técnicos que conseguiram conquistar, ano passado, que fosse incluído na legislação, a possibilidade de ter a redução da sua carga horária para 30 horas, para que a gente possa efetivar as 12 horas de turno dentro da universidade. Então, nós vamos implantar, porque, inclusive, essa proposta já foi construída dentro do Conselho Universitário, foi formada uma comissão a partir da pressão dos técnicos da greve do ano passado, e essa proposta foi construída por uma comissão e o reitor engavetou. Nós vamos desengavetar e vamos implantar, porque é possível, sim, implantar as 30 horas. No nosso instituto que nós trabalhamos, já funciona as 30 horas.
Tá? E isso é uma decisão pela legislação que cabe ao reitor. Então, nós vamos implantar as 30 horas. Nós vamos também rever o contrato, né, de prestação de serviço que foi firmado com os hospitais universitários. Né? Essa questão da contratação da empresa que foi feita de forma escondida, da calada da noite, como a gente costuma dizer, quando o reitor foi para Brasília e assinou o contrato sem passar pelos conselhos universitários. Pelo Conselho Universitário. Então, nós vamos rever essa contratação que foi firmada. Né? E vamos também implantar melhorias nas condições de atendimento para os estudantes da graduação. Você vê hoje, nós temos 42 mil estudantes na graduação e nós temos 4 mil estudantes na pós-graduação. Se você for analisar as condições de trabalho e de estudo para esses estudantes, você vai ver que na pós-graduação as condições são muito superiores. Então, nós temos que dar igualdade, nós temos que trabalhar de forma igual. Então, desses 42 mil estudantes, 50% estão no interior. Né? E que péssimas condições de atendimento. O interior não tem água, o interior, muitos dos campos do interior não funciona nem a internet. Como é que a gente pode ter uma universidade que nem a internet funciona corretamente? Então, nós vamos também implantar isso. A outra situação que nós temos de problema dentro da universidade são as moradias estudantis. Os estudantes, historicamente, vêm lutando por moradia estudantil. Nós temos uma quantidade enorme de estudantes que entrou pela cota, mas que não é dado condição de permanência para esses estudantes. Então, nós precisamos implantar. As grandes universidades do nosso país possuem moradia estudantil. O único lugar que nós temos moradia estudantil na universidade é no campus de Altamira, que foi uma emenda parlamentar que conseguiu aquela residência, né, que, inclusive, não atende a toda a necessidade dos estudantes, que a maior parte dos nossos estudantes que estudam nos campi do interior, eles não são daquela cidade, eles vêm de vários outros municípios. Então, eles precisam, de fato, de ter um atendimento adequado para que eles possam concluir o seu curso dentro do prazo, porque isso também influi no recurso da universidade. Porque a universidade ela recebe recurso considerando a matriz orçamentária que é definida pelo MEC, considera o número de alunos que ingressam e o número de alunos que concluem dentro do prazo. Tá? Então, isso, se você consegue criar condições para que o aluno possa estudar na universidade dentro do prazo estabelecido para ele estudar, você consegue melhorar, inclusive, aumentar os recursos, a verba orçamentária que vem para a universidade. Então, é mudar essa lógica e, de fato, tentar trabalhar de que os alunos possam se sentir num ambiente prazeroso dentro da universidade. Né? E, fundamentalmente, que eles possam participar das decisões. Que hoje não há essa possibilidade, porque a composição dos conselhos superiores da nossa universidade ela é formada majoritariamente por dirigentes. Não é nem por professor, apesar de ser 70% de professores, mas se você analisar, desses 70%, 50% são dirigentes. Não são nem da categoria, não são nem representantes da categoria. Então, nós queremos mudar, né, o modelo de gestão para que a gente possa, a partir da mudança desse modelo de gestão, as pessoas se sentirem coparticipantes dessa gestão e possam, de fato, trabalhar num ambiente que seja prazeroso e que possam, né, contribuir de uma forma mais adequada para o desenvolvimento da universidade. Então, são algumas das questões que nós estamos já colocando como pauta inicial. Nós estamos num processo de construção ainda do programa, ouvindo as unidades, e é muito interessante porque a gente, quando visita as unidades, que a gente conhece a universidade, estou na universidade há 26 anos, e já fui muito em todas as unidades pela minha função, que fui dirigente do nosso sindicato por várias gestões. Mas o que você vê quando você escuta, né, as pessoas que estão na ponta do trabalho, você vai ver quantas dificuldades estão vivendo. E é lamentável, porque você ouve a gestão da universidade dizer que nós vivemos numa ilha da excelência, num paraíso, que eu digo, será que eu estou nessa mesma universidade? Porque onde eu ando, o que as pessoas reclamam, de fato, nós temos uma universidade com muitas dificuldades, que nós precisamos, ela avançou muito, ela expandiu muito, mas, como nós já vínhamos anunciando, quando nós analisamos o projeto do Reúne, essa expansão não seria, né, de fato, uma expansão que contribuísse para a qualidade do ensino que é necessário da universidade. Então, nós vamos mudar essa forma de gestão. Professor, em relação ao processo eleitoral, há pesos diferentes, né? Em relação ao professor, funcionário e estudante. Isso é justo? Não, não é justo. Isso, na verdade, é um decreto que vem da época do Fernando Henrique Cardoso, que, lamentavelmente, depois de 13 anos de governo democrático popular, não foi alterado.
que define que a escolha do gestor deve se dar por meio de uma consulta, onde 70% do peso dessa consulta se daria por professores e 30% entre estudante e técnico. A nossa universidade, nós já vínhamos num processo democrático, né, desde o final da ditadura militar. Nós conseguimos, inclusive, avançar para o voto universal. Nós já tivemos 2 eleições para reitor da universidade em que o voto foi universal. E, lamentavelmente, o Fernando Henrique veio com esse decreto, e, a partir desse decreto, nós tivemos um retrocesso no processo democrático na universidade e passou-se a ter os 70%. Nós conseguimos mudar um pouco isso quando a gente definiu nas últimas eleições que seria pelo menos o paritário, que é 33,33% para cada categoria, em termos de peso. Mas isso ainda é injusto, porque, de fato, é como se você tivesse na sociedade diferentes pesos para o voto. O voto de um empresário tem um peso X, o voto de um professor tem um peso Y, o voto de um trabalhador operário da construção civil tem um voto X. Então, é inconcebível. Mas, infelizmente, a gente tem sido derrotado no Conselho da Universidade, porque eu sempre tenho defendido o voto universal, temos sido derrotados e o máximo que a gente tem conseguido é esse voto paritário. E ele ainda é injusto, porque, veja bem, para ter um voto de estudante, na verdade, precisa de 14 votos de estudante para comparar com o voto de um professor. Para fazer essa mudança é necessário um projeto? Qual é o processo? Rapidamente, nós estamos no final do programa. Para fazer essa mudança é necessário que o presidente da República, a presidente da República baixe outro decreto. E eu me lembro que quando, no início do governo Lula, havia essa proposta de mudar esse decreto. Mas a outra forma também é a universidade exercer sua autonomia. Ela então, pode fazer isso? Pode fazer isso. Individualmente? Quer dizer, pode, e já tem feito. O que acontece é que o Ministério, no final, a decisão final é tomada no Conselho Universitário. E o Ministério da Educação tem seguido a decisão final. E a gente espera que a gente seja eleita e que o Ministério da Educação nomeie a reitora, a próxima reitora da universidade, mesmo sendo oposição ao governo. Quer dizer, então, que para essa alteração é necessário a aprovação do Ministério? Para esta alteração é necessário que o presidente da República mude o decreto, certo? Para que, de fato, a gente possa ter voto universal. Mas, enquanto isso, dentro da universidade, a gente tem feito, a partir de uma decisão do Conselho Universitário, como eu falei para você, como nós temos autonomia garantida na Constituição Federal, nós temos feito uma tomada de decisão de não respeitar esse item do decreto, que se refere à consulta. A consulta é feita de forma paritária e não pelos 70%. Professora, chegamos ao final da nossa entrevista. Se eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de esclarecer rapidamente, nós temos só mais um minuto. Nós queremos agradecer esse espaço, porque realmente é um momento muito importante para a universidade. O que eu queria só dizer é que nós estamos atentos, porque houve uma antecipação do processo eleitoral na universidade, porque o reitor está saindo, e nós estamos atentos a toda uma discussão que nós vamos fazer dentro do Conselho Universitário, porque ainda não estão definidas as regras para a eleição, e a gente espera contar com o apoio dos estudantes, dos técnicos, dos professores, e que acreditem que, de fato, é possível a gente mudar essa universidade com ousadia, que é o que nós temos. Professora, muito obrigado pela entrevista e sucesso na sua nova empreitada, Okay. Dentro da universidade. Muito obrigada. O Mais volta no próximo domingo. Até lá.